cumprimentar os nossos visitantes. Vejo aqui da frente alguns visitantes, sejam muito bem-vindos. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês, sobre todos nós. Irmãos, eu quero nos alegrar aqui com os nossos jovens, né? Essa semana nós tivemos a multiplicação da célula dos jovens. Então agora nós já temos 3 células dos jovens. Então tem horários variados para atender os nossos jovens nas células. E lembrando também que nós temos essa semana o início da nossa célula de jovens casais, né? Os casais novos de nossa igreja, aqueles que estão iniciando aí, né, na labuta, não é? Deus abençoe. Essa semana eles estarão iniciando a célula de casais e de mentoria para casais. Essa, irmãos, é uma célula com um número limitado de casais, porque não dá para fazer uma célula para todos os casais da igreja. Mas à medida que o trabalho for se solidificando, terá também depois uma oferta para aqueles outros irmãos, né, que não foram convidados nesse momento e que poderão ser convidados depois a integrar as células de casais, que estão sendo também uma iniciativa da nossa igreja, assim como a célula dos homens. Essa semana nós estaremos nos reunindo, a célula dos homens, na sexta-feira, às 20 horas. Depois eu informo lá no grupo o local. E nós queremos também desafiar os nossos jovens mais uma vez a fazer as inscrições do Connect Camp. Então nós temos aí quase o número ideal para poder realizar o nosso Connect Camp. E lembrar os irmãos também que parcelado é mais suave. Então, por favor, pode estar procurando ali o Lucas, a Carol, porque parcelado fica mais fácil ainda de você participar, ok? Então procure, o Lucas é bom de negócio, a Carol também, você não vai ter problema para conversar com nossos queridos irmãos ali, que eles vão fazer para você um plano de prestações assim bem tranquilo até chegar o Connect, ok? Irmãos, eu quero convidá-los para a gente meditar nessa noite em Gênesis capítulo 19. Eu quero ler do verso 1 até o verso 17. Gênesis capítulo 19, do verso 1 até o verso 17, onde nos diz assim a palavra do Senhor: Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Gênesis 19. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles.
Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos-la trarei, tratai-as como vos parecer. Porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas? Todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Vamos orar ao Senhor. Pai, estamos diante da tua santa palavra, palavra do Senhor que é viva e eficaz, e que é sempre alimento para os nossos corações. Pedimos ao Senhor, ao Teu Santo Espírito, que venha iluminar os nossos corações e aplicar a Ele, ó Pai, ao nosso viver a Tua palavra. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido falar que a pressa é inimiga da perfeição. E realmente a pressa é sempre vista com maus olhos. A pressa é sempre uma coisa que nos leva a muito precipitar, ou às vezes não conseguir atingir a perfeição. Mas a pressa também pode ser uma inimiga em muitas circunstâncias. Por exemplo, você já ouviu a história da galinha dos ovos de ouro? Uma mulher havia ganhado uma galinha e de vez em quando ela botava um ovo de ouro. E aquele ovo valioso servia para o sustento e a subsistência. E imagine um pequeno ovo, mas de ouro maciço. Depois de vendido, dava para o sustento daquela família por um bom tempo. E então
a cada período de tempo aquela galinha botava um ovo. Mas o filho daquela senhora estava precisando urgentemente de um dinheiro. E qual foi a sua grande ideia? Já que eu estou precisando, eu vou matar a galinha, porque dentro da galinha vão ter ovos de ouro e eu posso então tirar os ovos. E aí então convenceu a mãe a não esperar que ela botasse os ovos, mas que a matassem e abrissem para que eles assim pudessem tirar os ovos, mesmo que menores, mas em maior quantidade. E quando mataram a galinha, não tinha lá os ovos de ouro. E ficaram sem os ovos e também sem a galinha. Muitas vezes nós cremos que a pressa deve sempre ser evitada. Mas e quando a pressa nos leva, ou a falta de pressa nos leva a sermos calmos demais? Nos leva até mesmo a ser condescendentes. Quando a falta de pressa nos faz ser omissos e não perceber algumas urgências que precisamos estar atentos. Esse texto nos leva a pensar sobre algumas coisas que não podem ficar para depois. Esse texto nos faz pensar sobre algumas coisas urgentes. Esse texto é um texto muito interessante, que nos fala sobre a visita de 2 anjos à cidade onde Ló escolheu para morar. Ló, sobrinho de Abraão, que o acompanhou quando Deus o chamou para sair de Ur dos Caldeus, para ir a uma terra que mana leite e mel, uma terra que ele escolhera dar por herança, mas uma terra ainda desconhecida. Ló acompanhou a Abraão. E então, quando Abraão teve aquele encontro com Deus, e Deus mostrou aquele lugar maravilhoso que seria dado como herança a Abraão e aos seus descendentes, ali habitaram juntos. E Deus abençoou muitíssimo a Abraão e também a Ló. E eles prosperaram a ponto de a terra não suportar os dois, a ponto de as fontes não suportar os rebanhos, a ponto de os pastos não suportarem o gado, os rebanhos dos dois. Então eles resolveram separar-se. Então Ló, quando olhou as campinas, os seus olhos brilharam e ele escolheu aquelas campinas para morar. Mas o problema é que aquelas campinas iam dar em 2 cidades, Sodoma e Gomorra. E aquelas cidades eram as cidades de homens que não temiam a Deus. E Ló então não somente morou naquelas campinas, mas ele foi morar na rua, ele foi morar na cidade. Nesse texto nós vemos, por exemplo, que ele já é alguém bem ambientado naquela cidade, porque ele já se encontra assentado no versículo 1 à porta da cidade. E na cultura antiga, quem estão assentados à porta das cidades são os juízes. Quem se assenta à porta das cidades são os homens que conduzem a vida da cidade. São os juízes, são os patriarcas, são os homens importantes da cidade que tomam as decisões da cidade. E ele já está entre estes homens.
E aqui então nós vemos ele bastante envolvido na vida dessa cidade. Mas vemos que essa cidade não é uma cidade que louva a Deus, não é uma cidade que vive a presença de Deus. Vemos que essa cidade não é parâmetro de temor a Deus. Daí vemos que o próprio texto nos diz: 3 anjos são enviados por Deus para visitar essa cidade. Primeiro eles visitam Abraão, então o anjo do Senhor fica com Abraão, e 2 anjos agora vêm até esta cidade para destruí-la. E quando nós estamos lendo o texto, vemos algumas coisas perturbadoras a respeito dessa cidade. Ló está assentado e reconhece aqueles 2 homens como forasteiros e os convida para pernoitar em sua casa, e insiste com eles, e eles então aceitam por causa da insistência de Ló. Mas sabendo daqueles visitantes, os homens, tanto os jovens como os velhos daquela cidade, eles se ajuntam e vão todos para a porta da casa de Ló. Eles batem na porta da casa de Ló e exigem que Ló coloque para fora aqueles 2 forasteiros, para que eles abusassem daqueles 2 forasteiros. Que cidade é essa que recebe os seus visitantes e os seus forasteiros com tal disposição? Então Ló, segundo o costume daquela época, faz algo que nos surpreende mais ainda. Ele vai tentar apaziguar aquela situação, e ele propõe algo terrível para nós, mas algo que todo anfitrião faria para proteger aqueles que estão dentro de sua casa. Ele oferece suas próprias filhas para que os homens abusassem delas e não dos seus visitantes. E então eles, agora mais nervosos do que antes, eles não aceitam a proposta e eles partem para cima de Ló, porque reconhecem que Ló agora quer deliberar, quer resolver a situação a seu modo. Mas aqueles homens maus e ímpios não querem resolver a situação assim. E então a intervenção dos 2 anjos, que puxam Ló para dentro da casa e ferem de cegueira aqueles homens. Nós olhamos então que eles agora interpelam a Ló para que saísse daquela cidade, pois eles cumpririam a missão a qual receberam, e eles o fariam a toda pressa. E no versículo de número 15, eles dizem a Ló: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló. É uma construção diferente. Apertar aqui quer dizer apressar. Apertar aqui quer dizer, olha, eles incentivaram com o uso de força. Eles aqui apressaram, eles não permitiram que Ló juntasse as coisas para sair da cidade. E quantas vezes nós também precisamos ser apressados por Deus, apressados pelos anjos de Deus, apressados pelos servos de Deus em nossas atitudes. Quantas vezes nós precisamos ser demovidos de nossa apatia a uma atitude, a uma decisão. Quantas vezes nós somos pacatos até demais. Ló estava ali acostumado com aquela vida.
Ló estava ali bem ambientado. E quantas vezes nós também vamos nos ambientando com a situação do mundo, com as situações que cercam, com as situações que estão à nossa volta. Quem aqui sabe como se cozinha um sapo? Alguém sabe como se cozinha um sapo? Alguém já tentou cozinhar um sapo vivo? Dizem que é muito difícil, principalmente se você tentar enfiá-lo na água quente. Ele detecta que a água é quente e ele é muito ágil para pular, e você vai tentar colocar ele dentro da água e ele vai pular rapidamente. Dizem que o segredo é você colocá-lo na água fria e colocar a panela no fogo. Ele vai se adaptando, se adaptando, se adaptando. E ele morre cozido, mas não pula da panela. Não pula. Quantas vezes nós encontramos tantas pessoas que são assim? E o nosso inimigo sabe disso. Ele está cozinhando muitas pessoas, como se diz, em banho-maria, não é? Banho-maria, as cozinheiras sabem o que é o banho-maria, né? É assim que se cozinha um sapo. Se você colocá-lo na água quente, ele pula, mas se você colocá-lo na água fria, ele vai se adaptando, se adaptando. E aqui, irmãos, um homem, um escolhido de Deus, Deus enviou seus anjos para apressar a atitude dele. O que é interessante sobre esse texto, que Abrão ainda intercede por essa cidade, como quase nenhum outro intercessor é tão corajoso. Ele interpela o anjo do Senhor e diz: olha, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor poupa aquela cidade? Mas se tiver 40, o Senhor poupa? E se tiver 30? O Senhor não perde a paciência comigo, não? Se tiver 10, o Senhor poupa aquela cidade? Ou se tiver 20? Posso falar uma última vez, depois eu oro? Se tiver 10 justos, e não tinham os 10 justos naquela cidade. Não tinham. Olha a situação. Irmãos, esse texto nos ensina, esse texto ensina a apressarmos as nossas atitudes. E aqui tem lições para quem já aceitou a Jesus e lições para quem ainda não aceitou a Jesus. Porque esse texto ensina que o crente precisa ser apressado quanto à sua obediência a Deus. Verso de número 12 nos diz: então disseram a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genro, filho, filha? Eles já estão dizendo a primeira vez que ele precisa sair deste lugar, porque este lugar vai ser destruído. No verso de número 15, ao amanhecer, apertaram com ele e disseram: levanta, toma a tua mulher e vai embora. Até que então, no versículo 16, pegaram ele pela mão e o levaram para fora da cidade. Olha, quantas vezes somos tardos em obedecer. Quantas vezes somos como Ló, nos apegamos ao lugar onde escolhemos para viver, e é preciso então que alguém nos arranque desse lugar para a obediência. Precisamos ser mais ágeis,
Meu pai é que dizia, meu pai falava uma vez, às vezes a gente esquecia, ele falava uma segunda vez, e com a segunda vez vinha, e não deixe eu falar a terceira vez. Eu, graças a Deus, nunca deixei ele falar a terceira vez. Nunca. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Tem gente aí que já deixou o pai falar a terceira vez, né? E aí tomou uma surra junto com a terceira vez. Eu nunca deixei meu pai falar a terceira vez. Temos que ser prontos a obedecer, porque com a terceira vez vem o coro, irmãos. Vem, porque o pai fala a primeira, o pai fala a segunda, quando o pai fala a terceira, vem a disciplina. Então precisamos ser apressados em obedecer, mas precisamos ser apressados também em sair do mundo, em deixar para trás, em buscar a santidade. Sodoma e Gomorra era o pior lugar para se um servo de Deus, um escolhido de Deus, ir morar. Mas ele já estava bastante ambientado, como eu já disse para vocês. Ele estava entre os juízes, ele já tinha dado suas filhas em casamento, ele já tinha os genros. Ele aqui já estava envolvido no comércio, ele já estava envolvido nas decisões jurídicas. Olha essa palavra do verso 9: só ele é estrangeiro e veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Quer dizer, ele já era juiz em algumas coisas, agora ele vai querer decidir tudo. Ele estava muito ambientado naquela cidade. A gente precisa tomar cuidado, porque bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse versículo nos fala de um envolvimento daquele que recebe conselhos, daquele que anda e daquele que assenta em rodas. Aquele que assim o faz não é bem-aventurado. Por isso, o crente precisa ser apressado em deixar os locais, deixar as práticas que não glorificam a Deus. Nós não necessitamos de que venha um anjo do céu para tomarmos-nos pela mão, para nos tirarmos de certos lugares. Há lugares que nós mesmos poderemos julgar que não é conveniente a nossa presença, não é conveniente que participemos, comunguemos em tais lugares. Ló teve que ser buscado, mas o crente também precisa ser apressado em buscar o bem. Ele precisa ser apressado em buscar o bem de si mesmo. Olha o verso 6. Saiu-lhes então Ló à porta e fechou após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Ele está agora já se sentindo tão em casa, que ele está chamando aqueles habitantes de Sodoma de meus irmãos. Espera aí, ele é sobrinho de Abraão, um homem que foi chamado por Deus para constituir-se um povo que andava por fé, um povo separado, uma nação santa.
Agora ele está em Sodoma, chamando os habitantes de Sodoma de meus irmãos. Será que ele está cuidando de sua santidade? Será que ele está cuidando de sua espiritualidade? Será que ele está cuidando de seus bons costumes? Será que ele está cuidando bem de sua família, de sua casa? Olha o que ele está expondo sua família. Olha, tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façai a estes homens. Ele é um homem que tem um bom coração e a intenção de proteger aqueles que estão dentro da sua casa, mas ele está expondo sua família à vergonha e à violência naquele lugar. Quantas vezes nós estamos expondo nossas famílias, aqueles que estão conosco, a situações que podem comprometê-los? Quando nós deveríamos estar protegendo nossa família, nós o estamos expondo, nós estamos permitindo a eles o perigo físico, o perigo espiritual. Então, irmãos, nós precisamos ser apressados em muitas coisas. E aqui, Ló, ele foi incompetente como escolhido, como servo de Deus. Nós vemos aqui então a graça de Deus sendo manifesta, a graça de Deus no Antigo Testamento, porque anjos vieram do céu para trazer livramento. E então, em Cristo Jesus, nós temos este livramento. É o Evangelho sendo anunciado lá no Antigo Testamento, porque veio dos céus o anjo do Senhor, Cristo Jesus, para nos livrar, não só a nós mesmos, quanto àqueles que estão conosco, da maldição, do juízo que viria sobre nós no pecado. Olha, irmãos, que maravilha essa história nos conta. Esta história nos fala da tragédia, mas também nos fala da graça. Ela nos anuncia o Evangelho, o proto-evangelho, é a anunciação do Evangelho lá no Antigo Testamento. E o Evangelho aqui não é anunciado somente àqueles que já conheceram a Cristo Jesus, é anunciado também àqueles que ainda não conheceram Cristo Jesus, porque o texto nos ensina que nossas atitudes precisam ser apressadas, que o crente precisa ser apressado a obedecer a Deus, que o crente precisa ser apressado em sair do mundo, em buscar a santificação, que o crente precisa ser apressado em buscar o bem pessoal e de sua família. Mas o texto também nos ensina que o pecador precisa ser apressado a não se acomodar no mundo e no pecado, irmãos. Olha só, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a graça sendo anunciada a alguns. Nós vemos que Ló saiu correndo para anunciar que a cidade seria destruída, mas que haveria salvação. A salvação estava sendo oferecida a quem? Verso 14: saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas olha, eles ainda estavam acostumados, apegados à vida dessa cidade. Será que eles não eram dos que estavam ali?
Porque diz o texto que todos os homens, dos menores até os maiores, estavam ali na praça naquele instante. Porque quando começa a acontecer um ajuntamento, todo mundo quer ver o que está acontecendo, né? Mesmo que seja por curiosidade. Pense que aquela cidade não deva ser tão grande. E ali, Ló foi até eles para anunciar a salvação, mas eles não aceitaram, eles não compreenderam, eles não deram a atenção, eles estavam acomodados àquele lugar. Era noite, porque eles fugiriam à noite. Aquele era o lugar do nascimento deles, porque eles abandonariam o lugar do nascimento. Para alcançarmos a salvação oferecida, é preciso abandonarmos muitas coisas. O Senhor Jesus diz que aquele que não abandonar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Ele não está dizendo que nós devemos renegar a nossa família, mas Ele está nos desafiando a tê-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Em primeiro lugar em nossas vidas. Se você não compreender isso, se você não compreender que Cristo Jesus não divide sua glória com ninguém, Ele quer que você o receba como Senhor e como Salvador de sua vida, Ele quer ocupar o topo da sua vida. Se você não compreender isso, você nunca alcançará a salvação que há em Cristo Jesus. Nada pode ocupar este lugar senão Cristo Jesus. E é preciso ter pressa para atender então esse chamado. Mas é preciso então dar credibilidade, é preciso ouvir a advertência. Mas eles não deram ouvidos. Verso de número 14 diz que eles acharam, porém, que ele gracejava com eles. Eles não deram ouvidos. Eles achavam que Ló estava brincando, que ele estava contando uma piada, que ele saiu à noite correndo o risco de ser apanhado, simplesmente para pregar uma peça. Não, aquela era uma mensagem séria. O juízo de Deus viria sobre aquele lugar, e ele estava levando uma mensagem urgente. É por isso que a resposta precisa ser urgente. A mensagem de salvação é urgente. Mas como, pastor, é urgente? Eu ouço dizer que Jesus vai voltar já tem muito tempo, desde que eu nasci, ele não voltou ainda, e não parece que ele vai voltar tão cedo. Mas se você lê Mateus, capítulo de número 24, Mateus, capítulo de número 25, que fala da volta de Cristo Jesus, diz que será como um relâmpago que brilha de um lado, mas quando você o percebe, ele já está do outro lado. Eu presenciei um raio uma vez, é tudo tão rápido. Ele caiu no telhado do apartamento em que nós morávamos. Graças a Deus não atingiu a ninguém, senão o DVD do meu irmão. Foi a primeira vez que eu vi os ossos de uma pessoa sem necessidade de um raio-x. Eu estava na sala e a Ivani conversando comigo pela porta da cozinha, e o raio caiu no telhado atrás dela, e a cozinha se iluminou totalmente, e eu vi a Ivani no raio-x. A primeira coisa que aconteceu foi um estrondo, e nós pulamos no chão. Graças a Deus,
nenhum de nós tomou sequer um choque, mas é uma coisa rapidíssima. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mas também diz lá em Mateus que todo olho verá. Reverendo Cícero Siqueira compôs um hino. Ele era chamado de o embaixador forasteiro. Ele fala que nós não somos daqui. Nós não somos. E que nós seremos buscados. E no seu hino ele fala exatamente sobre a vinda de Cristo Jesus, quando ele virá nos buscar. Mas há um outro hino que fala, não sobre a vinda de Jesus, mas sobre a ida dos homens. Ele nos faz refletir sobre o fato de que o Senhor também pode nos chamar. Amanhã pode ser muito tarde, porque todos nós seremos chamados. Você não sabe o que acontecerá depois da nossa saída daqui. Todos nós não sabemos qual será o momento do nosso chamamento, da nossa morte. Pode ser que saiamos daqui e amanhã seja o dia do nosso chamamento. Por isso é importante ouvir, dar ouvidos a toda pressa. Mas aqueles moços, eles acharam que Ló estava brincando, fazendo graça. E então eles não perceberam que o juízo era iminente. Daí então, Ló, depois de avisá-los, Ló e sua família foram os únicos, pela intervenção divina, por meio daqueles anjos, a terem suas vidas preservadas, a alcançarem a salvação, pois o juízo de Deus foi evitado pelo livramento, pela graça de Deus que os alcançou. Versículo 16: como porém se demorassem, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Eles receberam o livramento porque o Senhor é misericordioso. O juízo de Deus é iminente, mas a misericórdia do Senhor é oferecida mais uma vez em Cristo Jesus. A graça, o livramento, a salvação é oferecida nessa noite por meio da fé em Cristo Jesus. Então, depois, somente depois que eles saíram da cidade, versículo de número 23 do capítulo 19: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas,
quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Irmãos, a toda pressa Deus socorreu os seus eleitos. Esse texto nos fala que a pressa às vezes é necessária, especialmente quando é para salvar as vidas. Por isso, irmãos, o texto nos diz, o texto nos desafia a que nós abandonemos a ociosidade muitas vezes, a que nós abandonemos a nossa posição de observador apenas, para uma posição daquele que tem atitude, daquele que é apressado, daquele que corre para salvar vidas, ou daquele que está buscando consagrar-se ao Senhor, daquele que está buscando obedecer ao Senhor, daquele que está buscando santidade, daquele que está buscando o bem seu e de sua casa. Mas se você ainda não aceitou o Senhor, não se acomode a uma vida longe da presença de Deus. Ouça a advertência, ouça a mensagem de salvação. Saiba que o juízo é iminente e hoje a salvação é oferecida mais uma vez. Quero convidar você que feche os seus olhos, que eleve a Deus o seu pensamento, que eleve nesse instante uma oração ao Senhor. Ore pela sua vida, ore por você.